Boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando aqui. Estamos ao vivo aí, né? Pela live. Quero primeiramente dar boa noite a todos os nossos amigos, a todo o pessoal aí que tá chegando. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante pelos dias em que nós estamos vivendo. Mas antes de eu chamar aqui o convidado que nós vamos conversar, nosso amigo Lucas Lacerda, eu quero deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo, né, reafirmar aquilo que todo mundo já sabe, né? Aqui em Florianópolis, o nosso prefeito Jean Loureiro, ele aumentou mais alguns dias o decreto. Nós entendemos as dificuldades de muitas pessoas, os autônomos, os trabalhadores, as pessoas que trabalham. Eu sei que algumas pessoas já voltaram a trabalhar, mas eu quero deixar, pessoal, vamos recobrar ainda mais a nossa atenção com a nossa higienização, tá? Estava esses dias conversando aqui com alguns amigos e a gente concluiu que a gente precisa que álcool em gel, essa proteção, esse cuidado não tem que ser só em época de quando a gente tem vírus por aí, mas tem que ser algo comum, tá bom? Pessoal, hoje nós temos um convidado especial. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Eu quero te convidar que você fique conosco até o final. Inteligência emocional é um assunto muito ouvido falar nos últimos dias, porém muita gente ainda não tem um entendimento, às vezes, claro do que é inteligência emocional. Então, nosso convidado hoje é o Lucas Lacerda, eu vou chamar ele daqui a pouco, mas eu quero responder uma pergunta que me fizeram esses dias. Luiz, por que você está fazendo essas lives? Simplesmente para aparecer? Não, eu estou fazendo essas lives, pessoal, para que eu possa levar nesse momento em que a gente está vivendo, nossa cidade, nosso estado e nosso Brasil, um momento de isolamento, de preocupação, de crise. Eu quero que através dessas lives eu quero trazer pessoas aqui relevantes, pessoas que têm uma palavra para a tua vida, pessoas que têm um conselho, pessoas que têm orientação. Eu não quero fazer uma live simplesmente para ser popular. Eu quero fazer uma live para levar conteúdo para você, para levar algo de valor para sua casa, para sua família, tá bom? Esse recado tá dado, esse recado tem direção, tá? Esse recado tem endereço para quem tá dizendo que o Luiz Voni tá fazendo live simplesmente porque quer ganhar mais seguidores. Não. O Luiz está fazendo live nesses horários, nesses dias, porque ele quer levar algo de valor para sua casa e para sua família, tá bom? Pessoal, eu vou chamar aqui então para conversar com a gente, juntamente conosco, o nosso amigo Lucas Lacerda, que conheço ele há alguns meses. A gente tem trocado algumas experiências, a gente tem trocado algumas conversas, e tem aprendido muitas coisas com o Lucas. Boa noite, Lucas, tudo bom? Boa noite, Voni. Tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo, estou te ouvindo, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Pessoal, né, hoje nós vamos falar sobre o tema sobre inteligência emocional. Ao decorrer da live, talvez eu não consiga ler todas as perguntas, mas aquelas perguntas que você quiser fazer, deixa aqui que a gente vai tentar ler, tentar te responder. Aquilo que a gente não conseguir te responder, eu me comprometo em conversar com o Lucas separadamente e tentar pegar a resposta e mandar diretamente para vocês, tá bom? Primeiramente, eu queria agradecer, Lucas, pela disponibilidade. O Lucas, ele tá num momento que o trabalho, né, onde ele está trabalhando, exige muito dele. Eu sei disso, então ele está se disponibilizando nesse horário para estar conosco. Quero te agradecer, tá bom, Lucas? Estamos aí. Beleza. Prazer. Eu gostaria, antes de nós entrarmos em algumas perguntas, eu queria que tu fizesse uma apresentação aí, né, do teu currículo, da tua pessoa, para mostrar o quanto você domina, né, e tem essa expertise nessa área que nós vamos conversar hoje, tá bom? Boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou o Lucas Lacerda, sou coach, palestrante, trabalho com mentorias, consultorias, já fiz alguns treinamentos aqui no Brasil, fora deles,
em um deles em específico, como reprogramar a nossa mente, mudando os paradigmas, os conceitos que nós temos. Se você já ouviu falar do livro O Segredo, deve conhecer um dos autores, que é Bob Proctor. Então, é algo que eu tenho paixão de pesquisar, sou apaixonado por esse tema, porque eu entendo que muitas das vezes a gente pergunta por que eu quero fazer isso e acaba fazendo o contrário? Porque a gente não sabe como que a nossa mente funciona. E como a nossa mente funciona está basicamente relacionada ao lado direito e lado esquerdo do cérebro. Muitas vezes a gente acha que é só com a razão que eu vou mudar tudo. Ou então tem o extremo oposto, que é tudo na base da emoção. Estou feliz, vou agir, estou com raiva, vou agir, e não para poder tentar um equilíbrio, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite daí. E bom, Lucas, então vamos assim para a gente começar, né? O pessoal está entrando aí, o pessoal está deixando aí suas perguntas, o pessoal está nos cumprimentando, mas vamos começar. O que é essa tal de inteligência emocional que a gente está ouvindo bastante aí na internet, a gente ouve bastante youtuber falando sobre isso, algumas pessoas às vezes até muito rasa, outras muito profunda, e acaba trazendo um pouco de confusão sobre esse assunto. Explica para nós o que é aí, né? Claro, em poucas palavras, mas tenta trazer uma base para nós o que é inteligência emocional. Então, é um conceito, parece complexo, mas eu vou falar de um jeito bem simples. A definição mais simples que eu achei. Inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Primeiro, você tem que saber reconhecer, avaliar os seus sentimentos, os dos outros, e depois parar e pensar, como que eu vou lidar com isso? Porque nós não vivemos isolados na sociedade, nós vivemos em contato com pessoas, mesmo digitalmente hoje em dia, nesse período de quarentena. Mas mesmo assim, o contato ainda é necessário para a interação social. Então, às vezes você fala, eu me entendo, mas se você não entender o outro, talvez só te entender não vai resolver a situação. A inteligência emocional é ter o controle e a consciência das emoções suas e também pensar nas do outro. Como que o outro está pensando? Pelo que ele está passando? Não é simplesmente olhar o que ele fez, o que ele falou. Tem todo um contexto. E isso envolve essa inteligência de gerenciar as emoções. Então, na verdade, inteligência emocional seria a gente compreender até mesmo o nosso cérebro, né? Todo esse sistema que o cérebro é, porque não basta simplesmente sentir as emoções, é saber interpretar o porquê que aquela emoção tá surgindo naquele momento, né? E tu falou uma coisa bem interessante, que a gente, como ser humano, a gente foi criado para se relacionar. Por que muitas pessoas estão tendo dificuldade com o isolamento social? Porque a gente foi criado, a gente foi programado e feito para sempre estar convivendo, né, em sociedade, em relacionamento. Só que, às vezes, para a gente não ter essa inteligência de autocontrole, de analisar, a gente acaba não compreendendo e nem, às vezes, conseguindo conviver com certas pessoas por não ter essa inteligência. Seria mais ou menos isso ou eu estou muito errado? Não, é totalmente esse. Esse convívio social, esse afastamento desse convívio social exige que agora as pessoas tenham um maior controle sobre as suas próprias emoções. Muitas vezes a pessoa tinha uma inteligência emocional fora do sério para poder lidar lá no trabalho, no contato com as pessoas. Mas e agora quando é ela? Quando ela, com a família dela, ela tendo que gerenciar um contexto que ela não passava tanto tempo. Um exemplo claro disso é aquelas pessoas que, através dos tipos de personalidade, que é o chamado I, que é o influente, ela precisa de um contato humano, ela precisa de ter pessoas, ela precisa estar conversando, estar numa roda de amigos. E quando você tira isso, o que vai fazer ela não surtar? Ela gerenciar as próprias emoções. E aí vamos para um segundo aspecto. A inteligência emocional está associada diretamente ao autocontrole ou à autorresponsabilidade. O que está na minha responsabilidade? O que eu tenho gerência? O que eu posso fazer? Porque nesse contexto as pessoas falam assim, tá tudo na mão do governo. Não, o que você pode fazer para poder melhorar a tua situação agora? Se está todo mundo praticamente impedido de trabalhar, ok, você tem que trabalhar agora o quê? Internamente. Quando as portas da casa se fecham, você não pode sair, você tem que controlar internamente, né? E antes de eu ir para a próxima pergunta aqui, Lucas, essa semana, hoje, acho que foi hoje ou ontem, uma pessoa me procurou no WhatsApp e ela falou o seguinte, até para falar um pouco sobre isso, que tem pessoas que não estão sabendo lidar agora com a família, né? Pessoas que não estão tendo paciência com os filhos, com a esposa, com o marido, pessoas que eram acostumadas a ficar de 10 a 12 ou 14 horas fora de casa,
agora estão tendo que ficar aí praticamente 24 horas junto e não estão tendo paciência, não estão sabendo interagir, não estão sabendo lidar com essa situação. Sendo que o nosso lar, a nossa casa, a nossa família deveria ser o lugar mais tranquilo e mais confortável da gente viver um momento, ainda mais esse que a gente está vivendo. Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da inteligência emocional. Porque às vezes as pessoas usam até mesmo as atividades externas por não saber gerenciar essa inteligência emocional dentro da própria casa. É isso, né? Sim, com certeza, total. E como um complemento, algo que eu não mencionei ali tem as diferenças do cérebro racional para o cérebro emocional. O lado esquerdo do cérebro é o hemisfério racional, controla pensamento, lógica, análises, dados. E o lado direito, ele controla o quê? Intuição, criatividade e emoção. E aí, como se diz assim, a gente tem que agora, nesse momento, falar, ok, eu tenho que controlar meu lado emocional. Até porque hoje em dia a ciência cataloga inteligência intelectual, que é o QI. Cresci na escola sempre falando assim, tem teste de QI, como se inteligência fosse só aquela capacidade que você tem de armazenar e decorar as coisas. Deixa eu. Você falou de ciência, eu vou para a segunda pergunta que eu anotei aqui: é isso. O que a ciência tem a nos dizer sobre a inteligência emocional? Aproveitando a tua linha de pensamento aí, o que a ciência fala sobre isso? Então, a ciência diz o seguinte: primeiro, a ciência avançou bastante em diversas áreas do saber que antigamente eram restritas a alguns pesquisadores. Hoje em dia, um campo da ciência que estuda muito isso é a neurologia, ou a neurociência, associada à física quântica. E a física quântica tem versículos da Bíblia que embasam isso. Mas depois a gente vê se faz uma live só falando sobre isso, porque é um assunto que é muito grande. Mas a ciência diz o seguinte: o pensamento gera. Até eu fiz aqui, tá dando para ver aí com clareza? Eu Par. consigo ver. Isso daqui foi um quadrinho que eu fiz para poder explicar melhor a situação. Par. Tem dois números num dado, certo? Tem número par ou número ímpar, certo? No Certo. número par, a gente tem que entender que na nossa vida a gente tem que controlar os pensamentos, porque os pensamentos eles vão direcionar as nossas ações. E as nossas ações vão impactar nos resultados que nós estamos tendo. Ah, tá difícil de lidar com a minha família. Sim, você está vendo os resultados, que talvez é o conflito. Então, o que eu posso fazer? E terceiro ponto, aí você sobe mais um pouquinho. Quais os pensamentos que você está tendo sobre família? Às vezes a pessoa pensava, trabalhava 14 horas por dia, 12 horas por dia, e para ela família era sinônimo de vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou jantar, vou ter uma meia horinha de conversa com a família, e família para ele só significava final de semana. Então nós estamos sendo forçados a ressignificar certas coisas. Então esse é o primeiro ponto relacionado à inteligência emocional no âmbito da ciência. Me diz uma coisa, tu falou um pouco aí sobre a questão que a Bíblia ela acaba reforçando, né, essa questão da inteligência emocional. Eu anotei aqui: será que a inteligência emocional tem alguma relação com a Bíblia? Será que a gente consegue ter base bíblica sobre essa questão da inteligência emocional? Então, agora nós vamos para a base bíblica, que é a parte de baixo. Não sei se você reparou que eu fiz um outro quadro. Vou até puxar aqui a câmera. O quadro. A parte escrito ímpar. Não sei se dá para ver aqui. Eu Ímpar. consigo. A parte e onde está escrito ímpar significa temos que ter inteligência emocional para assumir responsabilidades. Ou a responsabilidade justamente pelo quê? Pelas nossas ações. E aí vamos à Bíblia. Será que tiveram pessoas que tiveram essa inteligência emocional e assumiram a responsabilidade pelas ações deles? Dois exemplos muito claros. Primeiro dele, que a humanidade desenvolveu o hábito de querer culpar os outros pelos erros, né? Adão. A serpente chegou para Eva, ofereceu a fruta proibida, a Eva comeu. Ela foi lá e deu para o Adão. Quando Deus foi cobrar deles, Deus foi cobrar da Eva, a Eva disse, foi a serpente. Quando Deus foi cobrar de Adão, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Por não ter, eu entendo assim, na minha perspectiva, que Deus ele é amor, ele é misericordioso, e quando a gente pede perdão e se arrepende dos pecados, a gente e abandona a prática do erro, a gente alcança a misericórdia. Se Adão tivesse assumido a responsabilidade, em vez de querer falar, a mulher que tu me deste, ou então ter culpado Deus, foi o senhor que colocou essa árvore ali.
se ele tivesse falado, eu errei, me perdoe, talvez a gente não estaria aqui, estaria todo mundo no paraíso até hoje. Mas ele não assumiu, ele não teve essa inteligência emocional para assumir as atitudes dele. Aí vamos Então, um exemplo. só para mim, eu quero pegar um gancho Só para continuar. E aí o parâmetro. Quem é que era o homem segundo o coração de Deus na Bíblia? Um dos maiores reis que já existiu. O rei Davi. Na minha perspectiva, sabe por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele teve a inteligência emocional para assumir a responsabilidade pelas suas atitudes. Quando ele pecou e o profeta Natan chegou para ele, contou uma historinha, quando ele percebeu que ele estava errado, os outros reis, já teve reis na história da Bíblia, que quando o profeta foi falar algo para ele que não gostava, ele mandava matar. Davi não. Davi, na hora que ele percebeu que ele tinha errado, ele assumiu a responsabilidade pelos seus erros e prostrou-se no chão, Salmo 51, e falou, eu errei, eu pequei, não foi ninguém. Ninguém me induziu. Fui eu que errei. E pediu perdão. E por isso ele alcançou misericórdia. Então, eu estou vendo aqui, ouvindo, inteligência emocional tem muito a ver, então, com entender, ter essa responsabilidade pelos nossos pensamentos, nossas vontades, pelas nossas ações. É por isso que lá em Provérbios vai dizer que sobre todas as coisas a gente deve guardar o coração, que está se referindo às nossas emoções, sentimentos, né, pensamentos, que dali o Salomão vai dizer que ali é a fonte para tudo na vida. A partir do momento que eu tenho controle sobre os meus pensamentos, vontades, sentimentos, eu consigo direcionar corretamente as minhas ações. Seria mais ou menos isso. Nós estamos falando, então, inteligência emocional tem muito a ver com responsabilidade com as minhas ações. Eu só consigo ter responsabilidade se eu consigo identificar os meus pensamentos. É mais ou menos esse o caminho? Sim, vamos dizer assim, esse é o caminho básico para você começar a rastrear. Não estou gostando dos resultados? Tá. Quais ações que eu estou tendo? Porque para toda ação surge uma reação, ou seja, surge um resultado. Mas se eu não estou gostando, quando eu identifico aquilo que eu estou fazendo, que eu poderia fazer diferente, e começo a fazer o diferente, automaticamente você já está pensando num padrão diferente. Inteligência emocional tem muito a ver, então, de parar de culpar os outros, né? Assumir a responsabilidade pelas suas ações e pelos seus pensamentos. Você não tem como controlar o que o outro pensa. Você pode até dar um conselho para alguém, mas se esse conselho não entrar no coração dele, não produzir um fruto, não entrar na mente dele, e ele falar, ok, eu entendo que eu tenho que mudar, ele não vai mudar. Então, o que você pode controlar? É o jeito que você está gerenciando a tua emoção. Uma das coisas que eu aprendi no curso de psicologia, que eu guardei muito, que eu gosto, é uma frase que uma vez um professor disse que o problema nunca está no outro, o problema sempre está em mim. Se eu sou uma pessoa racista, o problema não está no outro, o problema está em mim. Se eu sou uma pessoa que tenho preconceito, o problema não é o outro, o problema está em mim. Eu preciso tratar aqui dentro toda a dificuldade que eu tenho com alguém. Eu tenho ranço daquela pessoa, usar um termo aqui que as pessoas usam no dia a dia, né? Eu tenho um ranço com aquela pessoa. Então tem muito a ver com isso. O problema nunca é do outro. O problema parte a partir de mim. Claro que agora eu vou trazer uma explicação um pouco mais prática, mais científica. Eu falei da Bíblia, né? Vamos agora para a explicação científica. Porque a ideia é mostrar o quanto que a ciência ela anda com a Bíblia. Tem uma frase que eu acho interessante que diz assim, onde a razão se esgota, nasce a fé. E onde a fé se esgota, nasce a razão. Então a ciência ela anda de mão dadas, uma ajudando a outra, complementando. E então, agora focando na ciência, para quem não é cristão, pode ter até algum ateu que possa vir a ver esse vídeo depois, o ponto científico disso é emoção. Significa o quê? Em inglês, eu vi essa primeira vez em inglês, dizia emotion, que é energy in motion, ou energia em ação. Isso é emoção. A inteligência emocional é você entender que a tua energia, você precisa de energia para agir. Qualquer ação que você for tomar, o que vai ser a energia? O teu estado emocional. Então, eu até coloquei aqui, se tu tá com medo, se o teu estado, nesse caos, nesse pânico que está sendo feito do vírus, se tu tá se baseando no medo, se tu só tá lendo notícias que falam sobre desgraça, sobre quarentena, sobre problema, tá aumentando o gráfico disso, daquilo, como é que você acha que vai estar o teu estado emocional?
Se tu tá com um estado emocional de medo, de tristeza, as tuas ações são no sentido de quê? De se esconder, de ficar deitado, de ficar batido. A tua energia, ela baixa, a tua frequência, ela baixa, a frequência vibracional. Ou seja, você vai tentar, a tendência é parar de agir ou diminuir o nível das tuas ações. Pelo contrário, quando você está animado, alegre, contente, você olha para o relógio quando você está produzindo alguma coisa, quando você está fazendo algo. Você não olha para o relógio, porque você está com energia. Enquanto você está com energia, você está agindo, você está produzindo. E aí uma palavra que vem do grego, que é entusiasmado, ou entusiasmo, vem do grego enteos, ou seja, em Deus. Quando você está conectado com Deus, com o teu propósito, com a tua missão de vida, não importa qual a crise que você esteja passando, se você está conectado à fonte criadora, que é Deus, você tem energia para agir. E agir no sentido de que vai dar resultado. Me diz uma coisa, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que determina o fator decisivo para que se possa sair de uma crise? Nós estamos aí vivendo uma crise, crise econômica, né, crise social, e muita gente, tu falou uma coisa por isso que eu trouxe essa pergunta, que dependendo da minha energia vai determinar as minhas ações. Muitas pessoas hoje já estão se entregando para depressão, algumas pessoas são muito negativas, acabam puxando muito a negatividade pessimista, né? As pessoas não sabem ver as coisas ruins. Eu queria que tu desse um conselho, falasse um pouco o que determina, qual é o fator decisivo para que eu possa sair dessa energia baixa, eu possa talvez ir para uma frequência maior aí, falando um pouco dentro da inteligência emocional. Então, aí como cristão, eu vou trazer uma resposta à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz que a gente pode fazer para poder melhorar essa situação? A Bíblia diz o seguinte, Filipenses 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deixa eu te fazer uma perguntinha. No que você está pensando? Aonde é que você está concentrando a sua atenção? Que nem eu mencionei um pouquinho antes ali. A tua energia, tu está canalizando para quê? Porque quando tu está mexendo ali no Instagram, descendo o feed, por exemplo, você está gastando energia. Você nem percebe para onde está indo, né? Mas o que você está lendo? Do que você está se alimentando? Isso vai ser combustível para as tuas ações. Então, o que Paulo quis dizer aqui é que pode estar um caos agora, nesse momento. Mas o caos está lá fora. Você tem a escolha de não deixar ele entrar aqui. Então, você pode controlar a tua atenção, a tua consciência, através do que você está vendo, do que você está se alimentando. Essa é a dica que, indiferentemente de religião ou não, é programação neurolinguística. Você vai agir de acordo com aquilo que a sua mente tem um programa, um software, um drive instalado. O que você está instalando na sua mente? Através do que você está lendo, vendo, ouvindo, conversando. Na verdade, às vezes as pessoas acabam até adquirindo alguns tipos de bloqueio, né? Porque eles supervalorizam, às vezes, algo negativo que alguém falou para eles. As pessoas, às vezes, criam um bloqueio de palavras negativas que ouviram dos pais, de alguma autoridade, de algum professor, e às vezes focam tanto nisso que acabam se esquecendo. Tu usou um texto bíblico, a gente tem tantas promessas, a gente tem tantas coisas que faz com que a gente possa nos levantar, promessas de conquista, promessas de prosperidade, promessas de socorro, e a gente se apega, às vezes, em palavras negativas que traz esse bloqueio. Então, complementando aqui, então, o que Paulo falou é o seguinte: quer sair de uma crise, comece a mudar o drive, né? Começa a pensar naquilo que possa melhorar a tua autoestima, melhorar o teu pensamento, melhorar essa energia. Mas eu queria te fazer outra pergunta, Lucas, que às vezes a gente fica nesse questionamento, para quem está nos ouvindo, né? O Lucas, ele é evangélico, é cristão, né? Ele congrega aqui na igreja sede da De Floripa, ele tem servido ali o pastor Josué, tem servido ali a igreja, e eu anotei aqui que às vezes a gente entra numa crise. O Brasil agora está numa crise, a economia, a saúde, tudo isso aí, mas às vezes a gente também puxa problema para nós. Às vezes a gente, por não saber lidar com essa inteligência emocional,
a gente não ter responsabilidade pelos nossos atos, a gente às vezes acaba trazendo algumas dificuldades. Mas como saber se eu estou sendo provado por Deus? Como saber se eu estou sendo Yeah. na fornalha de Deus ou se eu que estou trazendo os problemas com as minhas próprias mãos? A inteligência emocional, ela nos consegue identificar essa diferença uma da outra? Olha, essa pergunta daí era uma pergunta para o pastor estar respondendo ali, né, no curso de doutrina, mas vamos lá. Será que a gente que está atraindo essa situação? Se é Deus que está nos provando? Essa crise, tudo isso, a Bíblia diz que nada saiu do controle de Deus. Ele criou tudo, ele ainda está no controle de tudo, porque ele, por meio dele, por ele, tudo que foi feito, sem ele não existia. Então ele ainda está no controle de tudo. Primeiro ponto que a gente tem que ter clareza como cristão é que Deus ainda está no controle de tudo. Amém. Então, se ele está no controle de tudo, aí volta para a pergunta: o que está no meu controle? Voltando para a autorresponsabilidade. Será que eu não estou indo atrás de problema? Porque se tu só pensa em coisa ruim, pensa em coisa negativa, aquilo que tu está pensando está te alimentando. E o que está te alimentando, o combustível que tu tiver em você é o que tu vai fazer andar. Então, primeira coisa é o que você está pensando. Agora, o que Deus pensa a respeito disso? Será que nessa crise não tem algo que ele está querendo ensinar exclusivamente para você? Porque todos estão passando pela crise, mas cada um está passando de um jeito diferente. Sabe por quê? Cada um tem algo para aprender diferente nessa crise. Então, a pergunta é o que Deus está querendo ensinar para você, talvez, no meio dessa crise? E tem três perguntinhas básicas que eu gostaria de falar, que é: o que eu aprendi com isso? O que eu estou aprendendo com isso no meio da crise? Você já parou para pensar isso? O que talvez eu tenha para aprender com essa crise? Eu vou dizer o que eu aprendi quando eu fui fazer essa autorreflexão. Eu aprendi que eu tenho que fazer minhas reservas financeiras, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A crise está ensinando coisas para nós. Então, ela vem às vezes para produzir um ensinamento, um crescimento. José, se ele não tivesse passado por situações que pareciam crises, ele nunca teria chegado lá no Egito. Ele teria continuado sendo o filhinho queridinho do papai. Se ele não tivesse passado por situações que pareciam que eram crises, pareciam que ia morrer ali, ele nunca teria chegado onde ele chegou. Foi no meio da crise, ele assumindo a autorresponsabilidade, que ele conseguiu falar: ok, eu tenho coisas para aprender, para acrescentar e para melhorar. Segundo ponto, o que poderia ter sido pior? Essa não é uma pergunta para poder te trazer para um aspecto negativo, pessimista, mas é um aspecto para você lembrar do que você tem que muita gente não teria. Vou dizer a seguinte pergunta: o que poderia ter sido pior aqui no Brasil em relação a isso? Aqui no Brasil, graças ao que aconteceu na Itália e em outros países, o governo conseguiu melhor mapear o cenário e ter alguma forma de tentar se precaver, minimizar. Já que não tinha como eliminar, tentou minimizar, conter. É o que está sendo feito agora. Então, poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido igual na Itália. Não é. Graças a Deus por isso. E quando você pergunta o que poderia ter sido pior, você tem que encontrar motivos para agradecer. Sua família está aí na sua casa? Seus parentes que não estão longe, você está conseguindo falar com eles? Eles estão vivos ainda? Tem uma frase que eu ouvi que pode parecer meio grosseira, mas saúde, a gente não tem como negociar, dívida tem. Então, se tu tá vivo, as dívidas depois tu negocia, vai dar um jeito, mas com a saúde não. Poderia ser muito pior. E tu tá vivo, então tu tem motivos para agradecer. Então, essas perguntas elas servem para a gente poder ressignificar. O coaching ele trabalha com ressignificações. A palavra sucesso. O que é sucesso? Cada um tem um significado da palavra sucesso. Crise. Para cada um, a palavra crise significa algo. Aí agora eu vou fazer. Para Deus, a palavra crise significa algo que você precisa aprender. E é para isso que você tem que atrair esse conceito, a tua atenção. Porque quando eu falava sobre energia, tem uma frase que diz assim: a tua energia flui para onde você direciona a tua atenção. Aí onde é que está o teu foco? Se tu está focado no problema, na crise, sem trazer a atenção tua para o que eu tenho para aprender com isso, o que eu posso fazer diferente daqui para frente, para se numa situação que venha surgir no futuro, eu estar precavido, você está aprendendo algo. Mas agora, se você continuar só falando: tá em crise, não sei mais quanto tempo dá, tá tudo acabado, você não vai achar nenhuma forma possível de minimizar o problema e de aprender. Ou seja, quando surgir lá na frente, Deus o livre que não,
Mas se surgir de novo, você vai estar passando pela mesma situação. Enquanto você não aprende, você não cresce. Então, na verdade, para a gente poder separar quando é Deus que está permitindo a aprovação para o nosso crescimento, é quando a gente entende que a gente está crescendo através da crise. Quando é algo, quando é a gente que está atraindo o problema, é porque a gente percebe que a gente não consegue nem sair do lugar. Eu sempre digo que a diferença entre saber se está sendo provado por Deus ou sou eu que estou me provando de verdade é se eu estou enfrentando aquela dificuldade, se existe um propósito maior naquilo. Porque às vezes a gente arruma problema, Lucas, até quero que tu fale um pouco sobre isso, a gente arruma problema que não existe propósito para aquele problema. A gente se posiciona, às vezes, para algo que não tem propósito. E o que é propósito? Propósito é quando a gente desenvolve um talento e direciona ele para algo nobre. Então, às vezes as pessoas aí, já estamos vivendo uma crise, Deus, tu falou algo muito, muito importante, Deus está no controle, Deus, o trono continua ocupado, né? O trono do universo, o trono de tudo que existe está ocupado, Deus está sentado e ele não foi pego de surpresa, como disse o pastor Robson Williams na última live. Mas a gente às vezes está pegando essa situação e estamos nos empurrando cada vez mais para baixo. Pessoal, nós estamos aqui, muitas pessoas estão comentando, estão falando, nós estamos falando sobre inteligência emocional, sobre essa questão do direcionar os nossos pensamentos, ter controle sobre as nossas emoções e saber sair desta crise maiores do que nós entramos. O Lucas falou aqui algo, o que eu posso aprender com essa crise? Ele falou sobre fazer uma reserva. Eu entendi muita coisa. Primeiro, não posso depender apenas de uma renda. Eu preciso ter mais do que uma renda. Eu entendi que eu quero que os meus filhos, que a minha filha, se daqui 10, 15, 20 anos aconteça o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, que eles não passem pelo mesmo sufoco que talvez eu e a minha casa estamos passando. Pelo contrário, que eu possa ensinar eles a se prepararem. Então, um conselho que eu quero deixar aqui para os pais, que talvez a crise está sufocando você agora, prepara os teus filhos para que eles não passem o que nós estamos passando. Que eles possam ter clareza que quando acontecer, o meu pai me avisou, o meu pai me disse que quando acontecer, se eu estar pronto, eu estou pronto. É isso aí. Lucas, eu quero aproveitar aqui, nós temos um pouquinho de tempo ainda, quando eu lancei o cartaz e o convite para as pessoas assistirem essa live, uma pessoa, um amigo meu, o Diogo, ele mandou uma pergunta lá de Itajaí que eu achei muito interessante no WhatsApp. Ele fez a seguinte pergunta: por que os pregadores estão aderindo ao Evangelho Coach? Né? E se existe espaço para o mesmo, né? Se existe Evangelho para o pregador coach no mesmo ambiente da ortodoxia cristã. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Nós temos algumas referências de pastores que têm usado o coach para, de uma forma, trazer um evangelho para as pessoas. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tu, além de ser cristão, tu é coach, tu é consultor, então eu acredito que tu possa falar um pouco de cada lado. É um pregador também da palavra de Deus, então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, eu aprendi, e eu sempre tento fazer isso, dentro do possível, mostrar que o poder está na palavra. O poder está em Deus. O coaching é uma ferramenta. Não é o coach que tem que brilhar, nem a tua eloquência, nem a metodologia que tu está utilizando. Então, eu, enquanto cristão, pregador e coach, eu utilizo o coaching como uma ferramenta. Tanto que eu nem fico dizendo que eu sou coach, eu trabalho com mentoria e consultoria. No coaching, você tem várias ferramentas, inclusive a habilidade de construir, desconstruir e ressignificar palavras, significados. Então, é uma forma de você utilizar as palavras da Bíblia e trazer um significado adequado para um momento. Agora, se tem pessoas que estão utilizando isso para uma autopromoção, para dizer, eu sou coach, olha só como eu falo legal, tenho um novo linguajar, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então, o coach é uma ferramenta para poder trazer mais um renovo, um novo significado das palavras. Não para você querer criar uma autopromoção e dizer, estou me destacando, estou fazendo algo diferente. Quem tem que se destacar ainda é Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Então, esse é o meu posicionamento. E um detalhe bem importante, que eu sei que não é o teu caso, algumas pessoas me vê pregando e às vezes eles dizem, Luiz, tu
tento às vezes trazer a psicologia para a mensagem e tal. É um pouco o que tu falou, a gente usa essas ferramentas para poder aplicar o evangelho de uma maneira que as pessoas possam compreender. Mas eu vou falando por mim agora, eu tenho uma preocupação em não mudar a essência da palavra, né? Pecado ainda continua sendo pecado, abominação continua sendo abominação, gratidão continua sendo gratidão, perdão continua sendo perdão, amor continua sendo amor. Eu acho que o grande cuidado que a gente precisa ter, a gente que gosta de ler, gosta de estudar e às vezes traz novas ferramentas, é não mudar a essência da palavra. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Então, aí a gente vai retomar aquilo que tu falou sobre propósito. No coaching, nós utilizamos as duas perguntas. O que, para quê? O que tu quer fazer? E para quê? Está associado aqui, está associado a um propósito, a uma missão de vida. O coaching, ele é um meio para um fim. O propósito é levar o evangelho, que eu gosto de dizer, de boas novas. É trazer boas novas de salvação. Agora, a forma com que você está trazendo isso, se é num linguajar jurídico, se é num linguajar através de coaching, de administração, cada um fala de acordo com o que recebeu. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Cada um recebe e transmite aquilo com que ele tem. Se você tem as ferramentas do coaching, você vai transmitir isso, mas transmita o coaching, não. Transmita o evangelho de boas novas. Porque esse é o propósito. Tu não pode fugir do propósito, entendeu? E aí vamos voltar à inteligência emocional, ao controle, à gestão de pensamentos e a palavra propósito. Sabia que José, quando ele recebeu um alto cargo no governo, ele poderia ter se vingado dos seus irmãos e ele não fez isso? Aqueles que o lançaram para morrer e depois deixaram ele ser, venderam o próprio irmão como escravo. Quando ele teve a oportunidade de vingar, matar aqueles que tinham trazido uma desgraça, quase morte para ele, sabe o que ele fez? Ele falou, quando os irmãos dele viram ele, acharam que, meu Deus, agora ele está governando tudo, vai matar a gente. Ele falou para eles assim, tenham paz, porque o que aconteceu foi por permissão de Deus, era para que houvesse salvação de toda a nação e do povo de Deus. Porque a salvação poderia até ter vindo por meio de outra pessoa inteligente, de outro gestor, no reino de Faraó, mas ficaria restrito ao Egito. O povo de Deus foi alcançado e salvo por meio do povo do Egito, porque José sabia que ele estava onde estava, porque tinha um propósito, e era salvação, não vingança. Quando tu sabe o teu propósito, você utiliza tudo que está às tuas mãos para cumprir ele. Entendeu? A palavra propósito, o coaching é uma ferramenta que tem que estar associada ao propósito que Deus colocou na tua vida. Se é pregar, que seja pregar. Se é palestrar, que seja palestrar. Se é ensinar na EBD, que seja ensinando na EBD. O que quiser que você faça, faça para a glória e louvor de Deus. Utilize as ferramentas e os meios para isso. Amém. Ô, Luca, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu consigo desenvolver, né? Nós estamos falando aí sobre inteligência emocional. Talvez alguém possa estar nos ouvindo aí já com 40 anos, 30 anos, 50, 60 anos, ou até mesmo 15 anos, 13 anos. Eu consigo desenvolver a minha inteligência emocional, ou tem muita gente aí que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? A gente consegue, é possível desenvolver a inteligência emocional. Se tu pudesse dar aí pelo menos umas 2 ou 3 dicas de como a gente pode desenvolver e aprimorar essa inteligência emocional, eu te agradeceria muito. Eu vou dar 6 dicas, não só 2 ou 3. 6 dicas. Se você quiser pesquisar na internet, tem um autor chamado Paulo Vieira. Tem um livrinho pequeno que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Como eu tinha mencionado, inteligência emocional é sinônimo de autorresponsabilidade, o autocontrole. Autocontrole daquilo que eu posso controlar. E ele diz 6 leis para a autorresponsabilidade. Primeira, se for para criticar, cale-se. Você já evita bastante problema. Segundo, se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se você abrir a boca para poder reclamar, só vai piorar. Agora, se for para abrir a boca, dê sugestão. Se for para criticar, fica calado. Terceiro, se for para buscar culpados, busque a solução. Quarto, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Tem uma frase que diz assim, no meio da crise, enquanto a maioria está chorando, tem aqueles que veem as pessoas chorando e falam, vou vender lenço. Então, se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Veja o quanto que os nossos hábitos estão sendo mudados. Quantas pessoas não estão procurando as mídias digitais, vender produto digital, que numa situação normal nunca teria acontecido isso.
Eu trabalho no estado também e digo uma coisa, acesso remoto era impensável no estado. Agora deram um jeito, está todo mundo trabalhando remotamente. Tô aqui, ó, a 1000 por hora, mas trabalhando remoto. Antes, quando alguém falava nisso, não existia. Mas surgiu um problema, alguém buscou uma solução. E aí vamos para a quinta. Se for justificar seus erros, não faça isso. Aprenda com eles. Porque enquanto você não aprendeu, voltando àquela pergunta, o que eu posso aprender com isso? Se você não fizer essa pergunta, você vai continuar só se justificando. Porque vão continuar vindo situações para você continuar reclamando, culpando e se justificando. Mas não vai aprender. E por último, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa aqui, ó. Eu. É a única pessoa que se você pode julgar sem ter pena. É apontar e falar, o que você fez hoje? Conversa consigo mesmo. Isso não é coisa de louco, não. Isso é coisa de pessoas que tentam manter a sanidade mental. É conversar, analisar o que eu posso mudar em mim mesmo. Porque eu não posso mudar o outro. Eu sempre digo que quem é bom de dar desculpa não é bom para fazer mais nada, né? Não é bom em mais nada. Então é a responsabilidade. Depois eu vou pedir que tu mande para mim aí via WhatsApp essas 6 dicas aí. Eu sei que tu tens aí, tu faz uns posts legal, talvez mandar para a gente poder compartilhar com o pessoal. Lucas, eu quero te agradecer, tá? Te agradecer por esse momento. Falamos bastante aqui sobre inteligência emocional. A gente falou bastante sobre como a Bíblia tem relação com isso, como alguns personagens da Bíblia usaram e outros não usaram. Falamos também sobre como a ciência confirma isso. Falamos sobre isso também no meio evangélico, na questão de trabalhar com as lideranças, através das mensagens, também sobre desenvolvimento. Nós temos aqui mais alguns minutos, mas eu queria que tivesse aí, eu vou deixar aberto para ti de 5 a 10 minutos, para que pudesse deixar aí mais algumas palavras para o nosso pessoal. O pessoal está gostando bastante, estão comentando. Então, eu deixo aberto para ti mais um tempo aí. Talvez tu preparou, eu sei que tu é um cara que se prepara sempre. Então, vou deixar aberto, não tem mais nenhuma pergunta. Tenho bastante, inclusive tu tem me ajudado bastante, tem me dado bastante conselho, tem me orientado, tem me dado bastante consultoria. Eu louvo a Deus pela tua vida, tu sabe disso, né? Então, principalmente nesses últimos dias que a gente precisou resolver algumas situações. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco aí de todo esse conhecimento que tu tens, o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de falar um versículo, mas antes, esse versículo para finalizar, dizer que tem uma frase que diz o seguinte: a equação da vida se resume a 10% o que acontece contigo e 90% a como tu vai gerenciar, reagir, controlar. Ou seja, inteligência emocional é 90% da nossa vida. 90% da nossa vida se resume a como eu reajo, como eu gerencio, como eu controlo, como eu lido com os 10% que aconteceu. Tem uma frase que diz assim: a crise não é o problema é como você lida com ela, como você está reagindo, gerenciando ela. Inteligência emocional é extremamente importante para a gente poder passar por esse momento, sabendo que Mateus 6,34 tem um conselho que diz: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Preocupado eu tenho uma postagem que eu falei sobre isso, com que tu está ocupando a tua mente? A palavra preocupação é ou prévio, ocupado, vai gerar uma ação. Aquilo que tu está ocupando a tua mente vai direcionar as tuas ações. Então, não adianta ficar preocupado, ansioso, botando uma energia negativa na tua mente, porque as tuas ações estão condicionadas à tua energia. Tem tipos de aparelhos que ele depende de uma energia exclusiva para poder mexer. Batedeira, liquidificador, energia elétrica. Carro é combustível. Cada aparelho ele tem uma energia específica que ele precisa para se mover. E você, com que tipo de energia você está se movendo? Com que tipo de pensamento que tu está tendo? Qual o estado emocional? Ficar preocupado não adianta. Agora eu sei de uma coisa. Eu bem sei que o meu Redentor vive e reina. E ele está no controle de tudo. E aí, tem uma frase que finaliza dizendo o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Por quê? Deus ele não vai fazer aquilo que cabe a você, que é você que tem o controle consciente das suas emoções, dos seus pensamentos.
Aquilo que tu pode controlar, Deus vai falar, tá com ele. Agora, tem uma frase que diz assim, a especialidade de Deus é o impossível. No impossível, Deus está lá, agindo toda hora, todo momento. Mas aquilo que é possível para você fazer, será que você está fazendo? Que é controlando seus pensamentos, vendo a qualidade, com o que você está pensando, com o que você está se alimentando. A palavra esperar em Deus é esperar agindo, é esperar fazendo aquilo que cabe a mim fazer. Então, nesse momento de crise, não adianta ficar surtando, lendo notícias pessimistas. Quer ver uma coisa simples que vai resolver, pelo menos, boa parte do problema relacionado ao vírus? O teu estado emocional. Se você tiver triste, abatido, depressivo, a tua imunidade desce. E tua imunidade descer é o maior problema nesse momento. Não é o vírus. É um vírus que encontra uma pessoa que está com a imunidade baixa. Então, por isso que eu quis trazer a importância dos teus pensamentos. Se tu está com um pensamento de esperança, de melhora, de falar, ok, vou passar, vou sobreviver, vou correr atrás do prejuízo. O que eu posso fazer, talvez, até dentro de casa hoje, para poder minimizar, entrar uma renda extra? Será que não tem alguém que eu possa pedir ajuda antes de surtar e falar, acabou? Faça uma lista de pessoas que possam, talvez, te ajudar, um apoiador. Faça uma lista de coisas que você possa fazer dentro de casa para ganhar dinheiro. Na internet está cheio de dicas falando isso. O que eu posso vender, né? O que eu posso produzir? Já viu falar em infoproduto? Tem coisas que você não precisa nem ter um produto para vender. Então, ideias não faltam. O que faltam são atitudes. Porque se você tiver com a mente concentrada no problema, você vai estar só aumentando ele. Isso aí. Lucas, obrigado, tá? Obrigado pela tua participação. Vamos fazer uma foto agora para nós depois publicar. Faz um sorriso aí para nós poder tirar depois, se tu foto. tiver como salvar esse vídeo aí e passar, que teve gente que não conseguiu acessar e me pediu. Pode deixar que a gente vai fazer a foto. Fechou. Lucas, obrigado, tá? Obrigado por ter participado. Voltou. Não, tranquilo. Ô, Lucas, se puder passar aí a tua rede social certinho, algum contato, se alguém quiser entrar em contato contigo aí, como é que a pessoa te encontra? Underline coach lacerda.lucas, ou então pode também estar entrando em contato ali pelo WhatsApp 48. Eu tenho uma lista de transmissão que eu sempre divulgo mensagens desse tipo, de pensamentos bons, agradáveis, gerenciamento de emoção, situações, enfim, mensagens boas, que é o que está faltando hoje em dia nesse momento. 48 99638 3438. Manda um WhatsApp lá que a gente, no que puder, a gente vai estar ajudando. Então tá bom. Lucas, o pessoal aqui comentou aqui, traz o Lucas de novo. Vamos marcar aí outro momento, outra hora, a gente trazer outro assunto voltado para isso, para a gente poder ajudar mais as pessoas. Porque a gente quer agregar valores às pessoas. A gente não agrega preço, a gente agrega valores. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Um abraço e estamos juntos nessa. Tenha uma boa noite. Valeu. Boa noite. Então, pessoal, né, a live foi muito bom, né? Tivemos aqui um assunto bastante importante. Tivemos aqui a última live com o pastor Robson William, que nos trouxe uma mensagem da parte de Deus. Hoje o Lucas também nos trouxe uma palavra sobre inteligência emocional, trouxe também base bíblica. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram, vocês que curtiram, vocês que comentaram. Isso me incentiva a continuar trazendo mais pessoas que possam agregar. Isso me incentiva a preparar mais conteúdo para vocês. Então, quem puder aí me indicar, pessoal, indica para as pessoas virem assistir. Vamos fazer com que essa corrente do bem cresça cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado. E, fé em Deus, porque Ele ainda não saiu do controle. Mas aquilo que é para você fazer, ninguém mais vai fazer. Então, corra atrás. Vá atrás de oportunidade, vá pesquisar, vá estudar, vai ler bons livros, vai ler a palavra de Deus, tem um tempo. Eu já falei sobre essas 3 coisas. Você precisa cuidar da sua saúde física, da sua saúde espiritual e da sua saúde mental. Então, aproveite esse tempo, se dedique um pouco mais, e eu tenho por certo que Deus vai te abençoar. O André está aqui conosco, a Iroco Floripa. Provavelmente eu vou trazer ele, pessoal, para fazer uma participação, para falar sobre
quais os tipos de cuidados que a gente pode ter com o nosso corpo físico, atividades que a gente pode fazer dentro de casa que vai nos ajudar aí na imunidade. Então se prepare que talvez nas próximas lives aí o André, mestre, vai estar falando um pouco sobre isso para nós, tá bom? Pessoal, eu estou desenvolvendo um projeto, um trabalho. Se você quer conhecer um pouco mais, o que eu posso fazer, Luiz, na área da marketing digital, me procura, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e te orientar um pouco sobre isso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Eu deixo aqui uma palavra de Deus. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Entenda, o profeta chegou na casa da viúva e ela disse, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas o profeta olhou e disse, não vai faltar a farinha da panela e o azeite da botija não vai acabar. Entenda isso. A última palavra sobre a tua vida sempre virá de Deus. Não vai acabar. Deus vai multiplicar. Deus te abençoe. Grande abraço no coração.